Bom, pessoal, vamos começar. Não falta muito para a gente terminar o conteúdo da prova, então essa aula de hoje a gente tem bastante tempo. Se vocês quiserem discutir conceito, pedir para explicar melhor uma coisa ou outra que vocês estejam ainda meio confusos, né? Então... Uhum. Deixa eu ver. O exercício 5 da lista. Se alguém tiver aí em mãos... Ah, você tem aí? Me poupa ter que abrir aqui. Tá. Bom, até aqui tudo certo. É só ignorar a letra A. Ignorar? Isso. Mas seria algo... É porque a letra A, a intenção na época dos monitores, é meio que mostrar para vocês, quando você define uma variedade, você tem que ter uma variedade M, certo? E você tem uma carta φ, que leva um aberto aqui em Rn, certo? O truque que quem formulou esse exercício estava pensando, que eu acho que deixa as coisas muito confusas, é você perceber que o próprio Rn também é uma variedade, né? Então, se o meu próprio Rn é uma variedade, você pode encarar isso aqui como uma variedade N. Nesse caso específico, a carta ela pode funcionar como um mapa, né, de M em N. Nesse sentido, você pode usar essa carta para definir pullback e push forward de vetores daqui para cá. E aí você entende, então, aquelas derivações que a gente calculou como sendo o push forward, usando a inversa da carta, para empurrar vetores daqui, ou seja, derivadas parciais daqui, de volta para cá. Então é uma coisa meio convoluta, meio complicada e que eu acho que não acrescenta muita coisa, entendeu? Por isso que quando o Caio veio conversar comigo sobre esse exercício, eu falei para ele que não estava bem formulado. Porque não deixava claro esse truque, né? Que você está pensando na carta agora como se fosse um mapa entre variedades. Que de certa forma é também, né? Porque todo Rn é uma variedade com mapa trivial, né? Então, se Rn é uma variedade, todo o conceito que a gente discutiu de mapas entre variedades, sendo capazes de levar vetores e trazer covetores, também funciona para a carta. Na verdade, mais ainda, porque a carta é inversível, né? Então, você pode fazer push forward daqui para cá, mas você pode usar o inverso da carta e fazer push forward daqui para cá também. Qual a diferença, então, da gente dizer que existe a carta e existe o push forward, eles são a mesma coisa no final das contas? Não é que eles são a mesma coisa. A carta ela é muito mais restritiva do que o push forward. A carta é uma variedade M, só é uma variedade, ela só pode ganhar esse nome de variedade se houver um conjunto de abertos nela que possam ser mapeados localmente em Rn. Precisa ser Rn. Não pode ser localmente em outra coisa. Tem que ser localmente em Rn. E isso é o que define uma variedade. O push forward serve para qualquer duas variedades, sendo N Rn ou não, tá certo? Push forward é mais geral, ele serve mapas entre variedades, resultam ou podem ser usados para definir mapas entre espaços tangentes daqui e espaços tangentes daqui, certo? Por acaso, esse mapa também pode ser pensado como mapa entre variedades, entendeu? Ou seja, você pode pensar na carta como um caso particular do mapa entre variedades. É só isso. Mas é mais um truque, né? Por isso que eu achei melhor, depois falei com o Caio para a gente tirar da lista. Só detalhes. A outra é conta simples, né? Push forward é uma carta geral. O push forward serve para qualquer momento que você tem um mapa entre duas variedades,
o mapa H, que foi a letra que eu usei, certo? E aí você tem aqui um sistema de coordenadas xmi aqui, né? De n dimensões. E só para confundir vocês, eu fiz, né, desde o começo, que esse cara aqui vai numa variedade de m dimensões, tá certo? E aqui eu vou denotar o sistema de coordenadas aqui com y, para você não confundir com esse aqui. E em vez de grego, eu vou usar latino aqui, começando de A, certo? A gente viu que se esse mapa leva daqui para cá, então a gente tem esse cara aqui, que está levando, tá vendo? Ele está levando coordenadas x para coordenada y, quando você subir aqui e descer aqui. Então, se ele está levando em y, significa que o índice dele é latino, tá certo? E é claro que ele está derivado em relação a grego. Isso aqui é para vocês terem um mnemônico de como funciona um push forward, tá? No momento que eu te dou o mapa, você calcula a representação local dele nas cartas, tá certo? E calcula essa derivada aqui. Aí fica bem fácil de entender o que vai acontecer. Lembra, o índice embaixo, ele equivale, né, o índice superior no denominador equivale a um índice no denominador, embaixo, inferior, tá certo? Ou seja, isso aqui a gente pode denotar assim, ó. Tá certo? Você sabe que vetor tem índice em cima, tá certo? Então, o push forward num vetor, VMI, é assim. Tá vendo que isso aqui pega um vetor que tem índice grego e transforma numa coisa com índice latino? Então, ele levou um vetor daqui para cá. Esse mesmo push forward, essa mesma função aqui, que é basicamente a representação do push forward como uma matriz de transformação, que a gente já deduziu lá atrás, que ele é linear e tudo mais. Aqui você vê a matriz, de fato, que serve para fazer essa transformação. Ela pode ser usada para pegar uma forma daqui, né, um covetor e trazer para cá. Covetor tem índice embaixo. Então, um covetor aqui, ele vai ser assim, ó, WA. Você vê que ele transformou um índice de covetor num outro índice de covetor, mas agora aqui. Então, o push forward levou o vetor daqui para cá e o pullback, que é isso aqui, trouxe uma forma de cá para lá. Mas se você lembrar disso aqui, ó, não tem segredo. Então, no momento que eu dei o mapa H, calcula a derivada do mapa e aí você pode fazer todos os pullbacks e push forwards que você quiser. Dizer que o ômega vai ser o covetor implica, de alguma maneira, que a minha variedade N é, de alguma forma, igual a N? Ou não tem nada a ver com o que eu quero dizer? É porque existem vários resultados importantes que estão relacionados à sua pergunta, mas depende muito da característica desses mapas aqui, ó. Se você prova se esse mapa é 1 para 1, aí você vai, de certa forma, mostrar que 1 para 1 não, acho que injetor, você mostra que essa variedade pode ser pensada como um pedaço dessa. Tá certo? Tem depende das características que o seu mapa tiver, esse tipo de relação entre variedades pode ser pensada como, na verdade, uma maneira de você fatiar a sua variedade. Você pode pensar, por exemplo, que deixa eu ver se tem um bom exemplo para isso. Então, imagina que você tem uma variedade e você fez uma escolha de tempo, né? Por exemplo, na relatividade restrita isso é necessário, porque para cada escolha de tempo, as superfícies de simultaneidade são diferentes. Certo? Então você pode pensar, por exemplo, que você tem um mapa entre a sua variedade e uma foliação, uma folha nessa escolha de folhas de tempo. Tá certo? Esse mapa ele vai ter algumas características no pullback dele. Ele vai ter que ser, por exemplo, injetor. Não sei se ajudou muito. Isso é muito importante. Isso. Isso. Por exemplo, vocês já viram relatividade restrita, princípio variacional na relatividade restrita? Vocês já fizeram... mas vocês fizeram restrita já? Ah, vocês não fizeram restrita, tá.
Então, lá você vai ver justamente que você vai começar com um formalismo hamiltoniano, por exemplo, para uma partícula livre relativística. O problema com a partícula livre relativística, ela satisfaz isso aqui, né? Ou seja, esse negócio aqui, o quadrimomento da partícula, desculpa, né? Deixa eu fazer direito. Pmi, né? O quadrimomento de uma partícula relativística, ele é conservado no sentido de que isso aqui é uma constante, tá certo? E isso aqui mostra pra gente que a dinâmica, ela não se dá no espaço, porque você pode pensar assim, espaço de Minkowski. Então você tem T, X, Y, Z, certo? A gente já viu que para cada ponto da variedade, você pode ter vetores. E o vetor te dá justamente a taxa de variação de cada uma dessas componentes em cada uma das direções, né? Associado ao tempo, tem uma coisa tipo dt d tal, tá certo? Que é a variação do tempo coordenado em relação ao tempo próprio ou ao parâmetro da curva, dependendo da curva, da característica dela, certo? Então você tem esses caras aqui, dx d tal, dy d tal e dz d tal, tá certo? Aí você fala, bom, então minha dinâmica se dá num espaço de dimensão 8, o que é verdade, a sua dinâmica na partícula relativística se dá no espaço de dimensão 8. Só que, na verdade, não é no espaço inteiro. Na verdade, a dinâmica das partículas relativísticas se dá num subespaço que satisfaz esse vínculo aqui. Uma partícula nunca sai da camada de massa dela, só se ela for quântica, mas aí é outra conversa, certo? Mas uma partícula clássica, ela não sai da camada de massa, então ela está presa numa subvariedade da sua variedade original, tá certo? E aí o que acontece é que quando você restringe, se você impõe uma condição dessa aqui, para restringir sua variedade, você acaba numa variedade de quê? De 7 dimensões. Né? Você tinha 8 variáveis. Igual a gente tinha quando a gente definiu o círculo, né? x² mais y² igual a 1. A gente tinha uma variedade de 2 dimensões, que é o espaço euclidiano bidimensional. Isso aqui transformou isso num espaço de uma dimensão só, que é o círculo. O nosso espaço é mais complicado, porque o nosso vínculo é um negócio de Minkowski, que tem a ver com espaço hiperbólico e tudo mais. Certo? Mas é um vínculo de qualquer forma como esse. Então você agora está num problema que você tinha 8 dimensões, agora você tem 7. Tá certo? O problema é que agora, dentro dessas 7 dimensões, você tem que escolher a direção do tempo. Na hora que você escolhe a direção do tempo, você tem o que é fluxo de informação, ou seja, você pode colocar condições iniciais aqui e fluir para cá, ou fluir para cá, ou fluir para cá, entendeu? Então, você vê que aqui, já na relatividade restrita, o conceito de uma partícula relativística e depois a propagação dessa partícula relativística dentro de uma folha, já usa geometria diferencial o tempo todo. Entendeu? Estou tentando convencer que é útil, tá? Não que vocês vão conseguir entender isso aqui tudo agora, tá? Mas isso aqui é muito interessante. Na verdade, o problema do tempo na gravitação quântica é o mesmo problema que aparece quando você tenta fazer uma mecânica quântica relativística. Porque você vai falar o seguinte, agora eu estou naquele subespaço de dimensão 7, certo? O problema é que quando você quantiza, as variáveis de posição elas têm um significado associado a operadores que medem a posição. E o tempo é um parâmetro. Tá certo? Pode falar. A matriz de Bush, ela seria Bush-Forward? Exatamente. Ela é um Bush-Forward? Vamos escrever ela aqui para vocês realizarem aqui. Vamos pensar que a gente está fazendo o seguinte, a gente tem a nossa variedade M, tá certo? E eu vou desenhar ela de novo aqui, só para ela representar a minha mesma variedade, só que depois de eu fazer um boost. Então eu estou pegando todos os meus pontos da variedade e estou movendo numa direção com velocidade constante, certo? Aí eu vou usar aqui um sistema de coordenadas que vocês estão acostumados, que é T, X, Y, Z, tá certo? E agora eu tenho um mapa H. O meu mapa H vai me dar os novos pontos aqui, dado um ponto que eu trouxe daqui, tá certo? Então eu vou ter assim, ó, H0, ou melhor, HA vai ser igual a
vai ser onde que eu estou levando esses pontos aqui. Então, isso aqui vai ser o meu T', né? Então, isso aqui vai ser gama T menos Vx. Tá? Aqui eu vou ter gama X menos Vt. E aqui, digamos que o meu boost foi na direção X, tá? Então, aqui é Y e aqui é Z. Tá certo? Mas veja, você vê facilmente que del HA del T vai ser igual ao quê? Né? Vou fazer T. Isso aqui vai ficar gama menos V gama 0, 0. Tá certo? E eu posso repetir aqui, né? A X, esse negócio vai ficar menos V gama, gama 0, 0. Se você quiser representar isso como uma matriz, vai ficar assim, ó. O nosso D, A, del, X, Mi. Eu estou só chamando A e Mi para a gente lembrar que A é no referencial com boost e Mi é no referencial sem boost. Essa matriz ela vai ficar assim, ó. Gama menos V gama menos V gama, gama 0, 0, 0, 0, 0. E aqui eu fiz errado, né? Ah, então, falta os outros, vai ficar 1, 0, 0, 0, 1. Tá certo? O que acontece aqui, uma coisa que eu falei na aula passada é o seguinte: a minha transformação daqui para cá já é linear. Ela já é linear. Tá vendo que ela aparece aqui, tá linear nos pontos? Por isso que os vetores também se transformam igual aos pontos. O que é uma coisa extremamente esquisita. Na hora que você for pisar na relatividade geral, isso já para de acontecer. Ou seja, você transforma os pontos e as componentes dos vetores se transformam de forma igual. É muito estranho isso. Você pensar que... Tudo bem, você entende que a transformação de Lorentz diz isso aqui, né? Gama T menos Vx. Tá certo? Mas aí na hora que você calcula a transformação de Lorentz para energia, você encontra a mesma coisa. Energia no novo referencial é gama, energia no referencial anterior, velocidade, momento linear. É esquisito, né? Por que é igual? Porque, nesse caso, o push-forward de uma transformação linear é igual à transformação dos pontos. É uma coisa particular de Minkowski e das transformações de Lorentz. Tá certo? Se for, no caso mais geral, isso aqui já não acontece mais. Os pontos se transformam de um jeito e os vetores se transformam de um jeito diferente. Certo? Mas isso é uma ilustração bem comum, né, do push-forward. Então, você está levando vetores do referencial anterior para o referencial com uma velocidade constante na direção x. Mas aí a gente não tem. Deve ter, só você enxergar a questão das curvas tangentes. Porque para definir tudo isso a gente usou espaço tangente. Uhum. Eu não consegui enxergar dentro dessa variedade onde a gente está fazendo o bush, o que são essas explicações. Tipo, onde está a curva tangente, que ponto é esse? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Isso aqui é uma coordenada de um ponto, né? Quando você eu vou chamar esse cara aqui de xmi. Eu posso escrever também o meu, para seguir a anotação de antes, o meu R mi de lambda. Meu R de mi de lambda é o quê? É uma curva na minha variedade, que para cada valor de lambda, que é o parâmetro da curva, me dá um ponto na variedade. Ou seja, isso aqui vai dar uma coisa, vai ser assim, T de lambda, X de lambda, Y de lambda e Z de lambda. Tá certo? Só que esse cara, ele está andando na variedade. Eu posso perguntar qual é a tangente dessa curva nesse ponto aqui. Tá certo? Eu vou calcular D, R, mi, D lambda.
que é, né, se você pensar na notação que a gente usou, isso aqui são as componentes do push forward do DDT em M. É dado por essa expressão aqui, certo? Que não é nada demais, isso aqui é D tal, DT, D lambda, né, e assim por diante. Esse cara aqui, ó, é energia, ou quase energia, né? Isso aqui é o quadrivelocidade da sua curva. Você tem que exigir que esse cara seja positivo. Então, por exemplo, se a energia for positiva, isso aqui é sendo proporcional à energia, e a energia for positiva, significa que quando o parâmetro da curva aumenta, o tempo aumenta. Significa que essa partícula está andando para o futuro. Se a energia fosse negativa aqui, se essa quantidade fosse negativa, significa que quando o parâmetro da curva aumenta, a partícula anda para o passado, o que seria estranho, certo? Mas aí as componentes, isso aqui te dá um certo vetor, né? Vmi, né? Que a gente sabe que é o V que tem componentes Vmi, del, xmi. Te dá um vetor aqui, tá certo? Mas aí você pode se perguntar, se eu faço essa transformação de Lorentz, daqui para cá, essa curva vai virar outra curva aqui. E um vetor aqui vai virar o vetor aqui, que vai ser o H estrela V. Porque você sabe que as componentes do vetor vão mudar, né? Quando você vier daqui para lá. Porque aqui você vai ter H, A de X de lambda. A sua curva agora vai ser dada por isso aqui. Esse V que você escreveu ainda é o V na variedade M, só para não localizar. Isso, só para lembrar, né? Digamos que essa curva R é uma curva ρ na variedade. Então a gente viu que ρ, push forward DDT, isso a gente viu lá atrás, vai ser igual a isso aqui, ó. D, R, mi, DT. DT não, porque vamos chamar de lambda, né? Para não confundir com o tempo coordenado aqui. Lambda, del, x, mi. Então, a curva, né, ela leva a tangente dos reais nessa tangente da variedade, nessa família de vetores tangentes que vai acompanhando a nossa curva ponto a ponto. O interessante é que a dinâmica que satisfaz, né, esse negócio aqui, ó, Pmi igual a menos m quadrado, ela não percorre, uma vez que você fixou o m quadrado, essa dinâmica ela não olha todo o espaço, esse espaço 8-dimensional. Ela fica presa numa superfície que satisfaz isso aqui. Certo? Mais claro, pessoal? Professor, aí é o DDX. Aqui é do dd lambda. Aqui é ddx, del x. Era isso que você estava pensando? Na aula o senhor fez com DDT. Mas é porque aqui eu não usei t, porque aqui eu estou usando t como sendo uma das coordenadas da carta. Aí, para você não confundir coordenada da carta com parâmetro da curva, eu estou chamando o parâmetro da curva de lambda. É só isso. Que agora o parâmetro, eu estava usando sempre como parâmetro das curvas t. Ou seja, lembra? Sigma, eu escrevia sigma de t, onde t é o parâmetro da curva, não é o tempo, tá? É um parâmetro qualquer. Como a nossa variedade agora tem uma das componentes aqui, uma das coordenadas, que já usa o t, porque é o tempo coordenado, aí eu mudei a letra para não confundir. E talvez assim confundir mais vocês. Não, agora foi entendido. Ficou mais entendido na última aula. Que não é o T de tempo, o T de parâmetro. Parâmetro da curva, isso. Inclusive, se essa curva aqui for tipo espaço, o lambda ele vai estar associado à distância percorrida. Enquanto se a curva for tipo tempo, o parâmetro está associado ao tempo próprio do observador.
né, que acompanha essa partícula. Professor, eu não estou entendendo por que o push forward do parâmetro está me dando um vetor do outro lado. É porque, lembra, eu acho que foi na... Vetor nos reais. Porque esse dr mi d lambda São os componentes. caracterizo a minha curva no espaço dos reais. Isso. Por que o push forward está me fazendo voltar para os reais? Porque aqui, ó, a gente está fazendo o seguinte, tem M, lembra, eu acho que foi na aula passada que a gente viu isso, aqui tem os reais. E aí, você pode pensar na curva ρ, é a curva ρ que eu estou usando? Não, sigma, né? Não, é ρ mesmo. A curva ρ que eu estou usando, ela está levando o reais aqui, codificados no parâmetro lambda, que vai de menos epsilon a epsilon na variedade. Só que isso aqui é uma variedade também. O espaço tangente desse cara aqui, ó, é justamente um vetorzinho desse aqui, dd lambda. Lembra que a gente provou, né, que dado uma coordenada no seu espaço, a gente pode escrever sempre uma base no seu espaço tangente, dado por d, del, né, se for mais de um, aqui nesse caso aqui d, para não confundir, d lambda. Da mesma forma que isso aqui é uma base no tangente de m, esse aqui é uma base no tangente de r. Isso é uma base do tangente ao ponto, né? Na tangente de r, isso. Mas o derivado parcial ele é injetor e injetor, o dpm é do dpn, né? Não só do Isso, sim, exatamente. Isso aqui, na verdade, a gente mostrou no DPM, seria o DPR aqui no caso. Então aí seria o dpr. Seria, se você quiser ser bem precisa, isso aqui seria o DR. Isso aqui é tão simples, porque é um campo vetorial na linha. A linha é assim, um vetor, só tem vetor nessa direção aqui. Então, para você especificar um campo vetorial aqui, você diz qual é o ponto que você está da linha e qual é a componente naquela única direção que existe. Entendeu? Essa componente aqui, geralmente a gente escreve, aqui botar lambda e v lambda. Lambda me dá o ponto que eu estou na linha e v lambda del lambda me dá o vetor. Onde... Aqui eu estou fazendo o push forward dessa base. Eu estou empurrando a base de tangente daqui na tangente daqui. Eu estou enxergando um caminho, mais uma direção mesmo, só que... Lembra, deixa eu escrever aqui de uma maneira que... botar mais alguns passos aqui. Do ponto de vista das derivações, o push forward é bem simples de entender, né? Você tem lambda estrela, d lambda, significa que isso aqui era uma derivação em dr e vai virar uma derivação em dm. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui ele tem que ser capaz de agir numa função de m. Mas esse aqui é dd lambda. Mas é esse cara aqui agora que vai fazer a peça necessária para transformar essa função, que era uma função de m, numa função de r. Como é que eu faço isso? Simplesmente tomando dd lambda de f de ρ. Tá certo? Daí que eu tenho o R e Isso, agora você escreve esse negócio aqui, ó. Assim, φ menos 1, que é a representação local da função, bola φ, bola ρ, e isso aqui a gente tem chamado de R. Tá certo? Então vai dar df dr, df dx, né? Isso aqui vai ficar dfzão, que é a representação local, é isso aqui, né? df dx mi, dr d lambda. Tá certo?
Regra da cadeia, pura e simples. O que acontece agora é que isso aqui vai ficar assim. D lambda del x mi atuando em F. Então a derivação é isso aqui. Por isso que a gente escreve que isso é igual a isso. Tá? Certinho? Mais dúvidas, pessoal? Então, na aula passada a gente discutiu bastante sobre o fato de que os campos vetoriais, eles agora não formam mais um espaço vetorial de dimensão finita, né? Formam um espaço vetorial de dimensão geralmente infinita e podendo ser bem complicado, né? A gente agora vai ver... Na verdade, eu tenho uma dúvida sobre isso. Uhum. O que faltava para a gente ter que definir, ter que fazer toda essa análise no campo vetorial? Tipo, o que faltava que a gente tinha para ter que ir para o campo vetorial? Só para conseguir ligar uma coisa na outra? Não é que necessariamente não é que falta alguma coisa. O que acontece é que para você definir essas coisas em campo vetorial, você agora tem que estender aqueles conceitos de DPM, TPM para toda a variedade. Ou seja, você tem que ter uma regra, ou seja, como é que você faz agora. Antes você estava estudando sempre assim, TPM. Ou seja, dado um ponto P da variedade, a gente estava estudando os objetos que habitavam esse espaço. Tá certo? Aí, se eu vou estudar o Q, eu vou ter o meu TQM. E assim por diante, certo? Agora eu vou dizer o seguinte, eu vou dar uma regra que vai me designar em cada ponto do espaço P um único vetor. Veja, isso aqui eu defini e estudei o comportamento do espaço tangente. Agora eu quero uma regra que é o seguinte, é um V, tá certo? Que vai levar um ponto da variedade em um vetor. Tá certo? Só isso. Então, veja bem, o que a gente fez em termos de derivação é dizer que a nossa derivação agora, ela vai atuar numa certa função f, tá certo? Só que agora ela vai me dar uma nova função da variedade. Ou seja, isso aqui vai me dar, a gente sabe, né, que isso aqui num certo ponto P, deixa eu ver como é que, deixa eu fazer aqui de novo aqui para vocês. P, N, certo? Então significa que esse cara aqui, tá certo? Ele vai me dar, desculpa, eu vou fazer em termos de derivações, tá? Que é mais fácil. Vai dar um DPM que vai ser assim. Esse cara vai me levar um ponto numa derivação, tá certo? Eu vou chamar isso aqui assim, VP. Certo? Agora, uma derivação, ela pode atuar numa função. Certo? Ou seja, isso aqui vai ser D. Desculpa, deixa eu ver. Como é que eu faço aqui? V. X mi. Tá certo? Lembra, esse cara aqui. X mi, del x mi de f. Tá certo? Só que veja, quando eu tinha uma derivação num ponto P fixa, toda vez que eu atuava a derivação nas funções coordenadas, depois de eu atuar nas funções coordenadas, eu tomava o ponto igual a P. Tá certo? O que eu estou falando agora é que eu vou ter que fazer isso para cada ponto da variedade. Significa que para cada ponto da variedade eu vou ter componentes diferentes. Tá certo? Então, o que acontece na prática é que antes você tinha V, Mi, P, tá certo? Que era a componente da derivação naquele ponto do espaço. E agora você vai ter uma coisa que vai ser V, Mi,
de x. Ou seja, para cada ponto do espaço você vai ter componentes diferentes. Cada ponto na variedade. Ponto da variedade você tem um componente diferente. Isso aí. Professor, é que para mim essa estrutura parece muito o que você comentou agora do push forward. Os componentes e a derivada. Mas é porque não é que parece push forward, é que a gente redefiniu o push forward em termos das derivações. E derivações são sempre essas coisas que ficam, essas derivadas flutuando aí no vazio. Mas é que bagunça minha cabeça saber que eu posso abrir e para qualquer coisa que eu defino, eu posso escolher D, X, Mi como uma base. Qualquer espaço, eu só preciso falar que as derivadas valem e eu posso continuar usando isso como base? Uhum. É complicado mesmo. Por exemplo, quando você vai fazer teoria cinética você tem a função que vai te dar a distribuição de partículas com uma certa posição e uma certa velocidade, momento e energia, certo? Então é uma função que vai ser uma função do espaço de fase inteiro. Um ponto no seu espaço de fase vai ser o ponto no espaço base mais as velocidades da quadrivelocidade da sua partícula. E aí você vai pegar funções daqui agora. Só que esse cara aqui é o fibrado tangente. Funções e curvas no fibrado tangente vão ser descritas por vetores no fibrado tangente do fibrado tangente. Que é basicamente aí onde a gente faz a física. É no fibrado tangente do fibrado tangente, ou no tangente do cotangente também, que é quando a gente faz o formalismo hamiltoniano. O formalismo hamiltoniano é o estudo do fibrado tangente do fibrado cotangente. Porque você quer curvas no fibrado cotangente. Isso no formalismo hamiltoniano. A gente pode ter um fibrado tangente. Claro. E se você quiser ir além, você pode ir do tangente do tangente do tangente, mas na física não aparecem esses outros fibrados regularmente, porque a gente está trabalhando com equações de segunda ordem. Então, como as equações são de segunda ordem, você dá a estrutura dinâmica no tangente ou no tangente do cotangente. Como é que eu posso enxergar o formalismo hamiltoniano como um fibrado tangente? Você tem basicamente o seguinte, você tem o seu TM, tá certo? Que vão ser as posições e as velocidades, tá certo? Mas lembra, quando você escreve velocidade aqui, você sabe que essa velocidade já tem um significado associado a essa coordenada aqui, né? Porque você poderia falar que essa velocidade é uma velocidade angular, complicada, e aí você teria que ter um mapa diferente. Então, tem uma associação entre o sistema de coordenadas desse cara aqui e esse cara aqui. Por exemplo, digamos que a gente pegar... Não, as equações não, pela estrutura da variedade. Deixa eu dar um exemplo melhor. Digamos que eu estou trabalhando com 2 dimensões. Tá certo? Então eu preciso dizer de uma forma única qual é a posição e a velocidade da partícula. Então eu falei, beleza, a minha partícula está na posição x e y e nesta posição ela tem uma velocidade com Vx e Vy. Tá certo? Mas aqui a gente não tem muito razão para fixar tanto a escolha do sistema de coordenadas. A gente está fazendo variedade justamente porque a gente quer fazer qualquer coisa. Eu poderia muito bem ter escolhido um sistema de coordenadas em que eu escrevo as coisas assim, ó, x e y, tá certo? Agora, digamos que eu boto um outro sistema de coordenadas que é assim, ó. Esse cara aqui é a direção x' e essa aqui é a direção y', tá certo? E aqui eu vou botar a componente da velocidade projetada na direção x' e aqui na direção y'. Tá certo? É por isso que eu estava falando aqui. Geralmente a gente não faz isso. Isso aqui é o seguinte. Eu tenho uma posição, x'mi, e eu tenho um vetor v. Esse vetor v ele pode ser escrito como vmi del xmi. Tá certo? Acontece o seguinte, para ser uma variedade eu preciso mapear localmente em Rn. Eu preciso mapear agora esse par de coisas em Rn, ok? Eu já tenho 4 números aqui, então tá jóia, porque é o mapa original da minha variedade, o meu φ já está funcionando. Agora eu preciso mapear esse cara aqui em 4 números.
porque eu sei que esse negócio tem 4 dimensões também. Para eu mapear, uma maneira de eu mapear esse cara aqui é escolher uma base e, dada aquela base fixada, pegar as componentes em relação àquela base, que são esses 4 números aqui. Digamos que ele está trabalhando com 4 números aqui, 4 aqui e 4 aqui, certo? Então isso aqui me dá uma carta no fibrado tangente agora. Isso aqui me dá uma carta aqui, que mapeia um ponto que carrega a informação da posição da partícula e da velocidade da partícula, carrega esse ponto de TM em 8 números. A minha própria definição de TM, que me dá uma possibilidade de enxergar o TPM, que daria a possibilidade de abrir o vetor em uma derivada, é isso que associa o momento com a posição? Ainda não. Isso aqui é só para a velocidade. Ainda não. É porque, veja, esse é o fibrado tangente, tá certo? Só que nós vimos o seguinte, que ao invés de eu falar que eu tenho uma posição e um vetor, eu posso dar uma posição e um covetor. E lembra que eu posso criar um mapa que dado um covetor define um vetor e dado um vetor define um covetor? Então, eu posso... Esse aqui é o fibrado tangente. Esse é o fibrado cotangente. Em vez de eu dar um ponto e um vetor, eu dou um ponto e um covetor. Né? Tem que lembrar agora que o nosso W, ele vai ser escrito assim, mi, dx, mi, que é uma base que está associada às coordenadas originais. E agora eu tenho 8 números aqui, tá certo? Esses caras vão ser os momentos conjugados, esses caras vão ser os momentos, e é isso aqui que vai dar para a gente formalizar o newtoniano. É porque isso a gente não viu nesse curso, a gente viu um pouquinho disso, porque isso é muito avançado. Né? Isso aqui, por exemplo, você vê na hora que a gente for ver o princípio variacional, vocês vão ver que para você definir... Deixa eu apagar um pouco aqui. Vocês já viram o formalismo newtoniano, né? Então, o formalismo newtoniano... Ah, vocês todos não viram, não? É que basicamente no formalismo newtoniano, você tem assim, a lagrangiana dt, tá certo? No newtoniano o que acontece é que em vez de ter essa estrutura aqui, a sua ação vai ficar assim, ó, integral de x ponto p menos h dt. A sua lagrangiana vira esse negócio aqui. Mas isso aqui é igual, tá? Isso aqui é igual a lagrangiana, só que isso aqui está em coordenadas p e essa está em coordenadas v. É só isso, tá certo? O que você pode ver aqui é o seguinte, esse negócio aqui, ele vai ficar assim, ó. Se eu pegar só esse pedacinho aqui, ele vai ficar integral de P de dx dt dt. Tá certo? Aí você fala, bom, se eu pegar um intervalinho pequeno o suficiente, de forma que esse x não volta no mesmo valor, pega só um intervalo pequenininho aqui, eu posso pensar que isso aqui é assim, ó. P dx. Tá vendo? P, ele tem uma natureza... Eu não estou demonstrando, eu estou tentando só aguçar a interpretação de vocês. O P, ele está parecendo com isso aqui, ó. Tá certo? Ele aparece como um forma, naturalmente, quando se faz o formalismo newtoniano. E aí, por isso que a gente faz esse espaço aqui. Tá? E aí, mais dúvidas, pessoal? Como é que vocês estão? Professor, o senhor vai revisitar o que a gente fez no final da última aula? Não, agora eu ia terminar para fechar essa parte do curso com a derivada de Lie. Mas a gente tem aula terça, antes da prova. Ah, tem mais uma aula, é verdade. Tá. Se vocês quiserem tirar mais dúvida, então tem mais tempo. Quinta-feira que vem. A gente vai ter que falar com a gente vai começar a falar mais tarde. A gente vai ter conteúdo terça para a prova quinta, melhor? Não, o conteúdo que falta é pouco, tá? É a derivada de Lie. A gente acaba hoje, eu acho. E acho que a gente vai começar a Isso. Terça-feira, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tirar dúvida, ou se vocês não tiverem dúvida nenhuma, eu já começo o conteúdo seguinte. É porque eu não sei se
Tudo começa... A questão da infinitude da coisa, do seu espaço vetorial é o seguinte. Quando você define uma função f, que vai ser uma função suave de menos L sobre 2 a L sobre 2, tal que f de x mais L é igual a f de x, se você faz essa imposição aqui, você descobre que essa classe de funções aqui pode ser escrita assim: f vai ser igual a somatório de n 0 até infinito, cn cosseno de n π l x mais sn. Deixa eu ver. Isso aqui está... Eu já vou checar se está certo, peraí. Sn... Não, falta um 2 aqui, eu acho. 2π sobre L... 2x. Deixa eu ver... Ah, não, eu acho que não tem 2 não. Tá? Então, isso aqui é a série de Fourier da função. Aí você vai pegar um curso de cálculo 2, não sei onde é que vocês veem isso, e você vai provar que isso aqui é verdade, ou seja, que não existe funções que satisfaçam essas condições aqui que não possam ser escritas dessa forma. E que essa decomposição é única. Ou seja, só existe uma decomposição, uma escolha de Cs e Ss que resultem naquela função. Isso significa que tem um mapa de 1 para 1 entre um conjunto de coeficientes, tá certo? E uma função. Então, se eu pego duas decomposições únicas de duas funções, digamos que eu vou botar um fzinho, só para lembrar que esse é o coeficiente que eu tirei da f, e esse é o coeficiente dos senos que eu tirei da f também. E aí eu pego uma outra função aqui, g, n, de 0 a infinito. E aí, como a g também faz parte desse espaço aqui, eu vou ter os coeficientes dela. Certo? E agora dá para ver facilmente que f está associada com esses conjuntos de coeficientes aqui, que eu vou chamar de C, N, F, S, N, F. Tá? A minha G está associada ao meu C, N, G e ao meu S, N, G. E que F mais G nada mais é do que CNG mais CNF e SNG mais SNF. Tá certo? Você mostra, então, que esse negócio facilmente é um espaço vetorial. Eu tenho infinitas componentes aqui, tá certo? Como essa decomposição é única, isso é a mesma coisa de dizer que esses caras aqui formam uma base linearmente independente. Tá certo? Independente. Então, esse negócio aqui, os senos e os cossenos, formam uma base completa no seu espaço. Tá certo? Só que sua base agora tem infinitos elementos. Tá certo? E por isso você pode somar, agora está somando uma sequência de infinitos coeficientes. Se você impusesse uma restrição, falasse assim, não, isso aqui é uma função suave, só que você vê, ó, quando o meu n vai para infinito, basicamente que eu tenho uma frequência muito alta. Digamos que minha função é suave e ela nunca varia muito rapidamente a partir de uma certa escala. Então você poderia muito bem dizer que você tem uma classe de funções que esse negócio aqui vai ter um certo nzão máximo. Tá certo? O estudo disso aqui foi o que revolucionou praticamente toda a computação, porque prova-se que você pode fazer essa passagem da função para os coeficientes e dos coeficientes para as funções de forma única
e que é um dos algoritmos mais rápidos que são implementados no computador, que é a transformada de Fourier rápida, certo? E você usa isso para tudo. Então você só tem MP3 e música no computador, você pega a música, transforma nisso aqui, tira os coeficientes de Fourier, trunca aqui, estou fazendo uma versão muito simples do algoritmo, tá? Trunca esse negócio num N e agora você pode transformar uma música numa coisa binária, entendeu? Mas nesse nosso caso agora especificamente, eu estou falando isso só para dizer que agora eu tenho um espaço de dimensão finita. Eu tenho um espaço de dimensão 2N. Na verdade, como esse cara aqui é sempre zero, seria 2N menos 1. Então, o espaço das funções periódicas e suaves, ele é um espaço de dimensão infinita. O espaço das funções periódicas e suaves com frequência máxima é finito. Qualquer função desse tipo pode ser descrita como um conjunto finito de coeficientes. E é isso que eu estava falando para vocês. Como o nosso ouvido provavelmente chega a uma frequência tão alta que ele não consegue vibrar junto com a onda sonora, a onda sonora nem existe mais, sei lá, acho que o primeiro acontece antes do que o segundo. Então não faz sentido a gente incluir todos os modos de Fourier na nossa decomposição. Por isso que a gente compacta a música, porque a gente está tirando parte das vibrações da história da música, né? E armazenando esses 2N mais 1 números no computador. Certo? Mas isso aqui dá um exemplo de que esse cara aqui, ele pode ser uma variedade de dimensão infinita ou uma variedade de dimensão finita. Certo? Mas isso aqui é uma variedade, não é? Eu pego esse conjunto esquisito e acabei de inventar uma maneira de mapear ele localmente em Rn. O chato é que agora o N é infinito, mas eu continuo mapeando localmente em Rn. Não, a derivada de Lie é só mais um ingrediente. Ninguém resolve esse problema. Praticamente todos os problemas da década de 60, do começo da teoria quântica de campos até quando essas coisas foram mais ou menos entendidas, vieram disso aqui. Porque esses infinitos aqui, na hora que você faz alguns cálculos, essas frequências infinitas, basicamente elas estão associadas a comprimento de onda cada vez menor. Então, quando você está fazendo uma decomposição de uma função, você está incluindo todas as escalas. Inclusive escala de Planck, inclusive as escalas muito mais energéticas do que a escala de Planck. E quando você faz as integrais de teoria de perturbação em teoria de campos, isso dá infinito. Essas integrais todas divergem. Certo? Aí tem toda uma história do grupo de renormalização para explicar por que isso acontece. Mas é só para dizer para vocês que, de fato, é um negócio complicado. Tá? Não é nem um pouco simples. E por que eu estou falando isso? Porque agora, o que vocês têm que entender é que o seu vetorzinho, o seu campo vetorial agora é isso aqui, ó, é V, X, Mi, Del, X, Mi. Então, não só eu preciso descrever N componentes, mas essas componentes agora são funções. Eu preciso ser capaz de descrever N funções no meu espaço. E você vê que para descrever uma função eu já preciso de infinitos coeficientes. Para descrever N funções eu preciso de N infinitos componentes. Eu preciso de N conjuntos desse cara aqui para descrever essas funções aqui. Isso supondo que essas funções estão definidas, né, no intervalo, essas funções são periódicas, né? Ou seja, um universo que está dentro de uma caixa cujos lados são identificados. Certo? Quando o seu universo é infinito, a coisa fica mais difícil. Porque se o espaço é infinito, o infinito que aparece é um infinito pior, que é um infinito incontável, que é muito mais difícil de tratar do que o infinito contável. Contável é quando se associa por números reais, números inteiros, tá? Certo? Então, essa é uma das lições que a gente viu nas últimas 2 aulas, mais ou menos, tá certo? E é essa infinitude aqui que complica a nossa vida quando você quer estudar, por exemplo, a relatividade geral como uma teoria de calibre. Porque a teoria de calibre ela vai ser as transformações gerais de coordenadas, ou seja, as transformações gerais de diffeomorfismos que você faz na sua variedade, elas são geradas por todos os campos vetoriais. Mas você pergunta, quais são todos os campos vetoriais? São infinitos. Então você tem um grupo de transformações que tem infinitos geradores de transformações. Tem infinitas coisas que você pode fazer no seu grupo. Enquanto no grupo de rotação só tem 3 geradores, só posso girar aqui, aqui e aqui. Eu mapeio todo mundo em termos de 3 direções de giro. É como se eu tivesse infinitas direções de giro no meu espaço. É mais complicado porque é mais chato que girar uma coisa.
Sim, você pode fazer uma rotação, você tem um conjunto infinito de rotações possíveis. Mas o grupo, ele localmente, né, você pega o grupo de rotação. Então você pode pegar, deixa eu pegar aqui. Você pega um vetor para cá, aí você pode rodar ele para cá, você pode girar ele para cá, você pode trazer ele para cá, né? Você pode fazer qualquer coisa com esse vetor e você pode fazer isso continuamente, tá certo? Mas aí você pode se perguntar o seguinte: se esse vetor está paradinho e eu vou fazer uma rotação nele aqui, R, e vou fazer uma rotação no meu vetor, tá certo? Agora eu vou fazer uma rotação bem pequenininha, então ela é quase a identidade. Aí você vai fazer assim: R vai ser igual a identidade 3×3 mais uma matriz aqui G, tá certo? V. Aí você vai estudar quem são esses caras aqui, ou seja, quem é que faz as pequenas transformações de rotação. Aí você descobre que tem 3 caras independentes e que a álgebra desses caras, G1 com G2, ela é fechada, G3. Né? Uma pequena rotação infinitesimal em torno do eixo 1, seguida de uma pequena rotação infinitesimal no eixo 2, está associada a uma pequena rotação infinitesimal em torno do eixo 3. E se você faz o 3, o 2, dá 1. Entendeu? Essa álgebra está fechada e ela só tem 3 elementos. Então aqui é o equivalente ao caso do espaço vetorial. O espaço vetorial tem infinitos elementos, são infinitos vetores dentro do seu espaço vetorial. Só que por mais que sejam infinitos, você pode escrevê-los como combinação linear da base. Então você vê que a base simplifica muito a nossa vida, porque a base nos permite reduzir um problema infinito para 3 coisas, digamos assim. Como combinações de 3 coisas. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, eu tenho infinitas rotações, mas eu estou reduzindo o meu problema de trabalhar com infinitas rotações em pensar em um conjunto de 3 geradores gerando rotações independentes. O problema é que se você for fazer isso aqui para a relatividade geral, você descobre na relatividade geral que você pega o computador no campo vetorial com outro campo vetorial, você tem um terceiro que é novo. Aí você faz o terceiro com o primeiro com o segundo, já dá um quarto que é novo, e um quinto que é novo. Aí você vai tentando fechar esse negócio, não fecha nunca. Tem mais campo vetorial, e você descobre que existem infinitos esses caras. Essa álgebra é infinita, no caso da relatividade geral. Então, por exemplo, quando você vai fazer eletromagnetismo como uma teoria de calibre, você descobre que tem um gerador só. Então nem precisa falar de comutador, que é o grupo 1, U1, tá certo? Quando você vai pegar a eletrofraca, ela vai estar associada ao grupo U1 e o grupo SU2, né? E aí você tem mais geradores. Aí quando você vai para o SU3, você vai para a cromodinâmica, que é a parte, né, das interações fortes. Tá certo? As pessoas achavam, bom, é tudo assim, né? Então para a relatividade geral. O problema é que quando vai para a relatividade geral, nada funciona mais direito. Quer dizer, algumas coisas funcionam, mas vários problemas novos aparecem. Certo? Ficou mais claro aqui a questão da infinitude dos campos? Ok. Acho que você tinha dito que estava viajando na última aula. Deixa eu falar aquele exemplo de novo e aí a gente vai para o resultado final. Quer dizer, vamos ver. Então, na aula passada, pessoal, eu introduzi e discuti um pouco a questão de grupo de transformação a um parâmetro, tá? Então, eu tenho essa função aqui. Eu tenho minha variedade M, tá certo? E eu tenho uma função G, tá? Que tem esse rótulozinho aqui que a gente já vai discutir ele. Que pega um ponto P e leva num ponto Q. Tá certo? Então isso aqui é se essa transformação aqui tiver propriedade de inversibilidade e tal, a gente vai chamar isso aqui de um diffeomorfismo, tá certo? Agora, digamos que eu mapeei uma família dessas funções com esse parâmetro T aqui. Significa que cada valor de T eu tenho uma transformação diferente, certo? O exemplo que eu estava dando aqui, mostrando para vocês, a minha variedade M é o próprio números reais, tá certo? É bem simples. E o meu G, eu vou escrever ele assim, eu já vou explicar por quê. Né? Uma coordenada nos números reais é trivialmente o próprio número real, tá certo? E eu vou dizer que esse cara aqui é assim, ó, exponencial de T x, tá certo?
A gente sabe também que esse cara tem que ter uma lei de composição, ou seja, T1 G de T2 e x vai ser igual a exponencial de T1 mais T2x. Tá certo? Então isso aqui satisfaz as condições que eu tinha imposto de composição. Tá? E é por isso que isso aqui forma um grupo. Porque isso aqui nada mais é do que G de T1 mais T2 e x. Tá certo? Eu posso ter várias vezes x, ou esse é um exemplo só para dois? Não, essa ação aqui, essa aqui é a ação que define a transformação e ela vale para qualquer t e x. Porque é uma transformação que se dá nos números reais inteiros. T5, T10. Como assim T10? Ali na T1, T2. Ah tá, eu posso combinar qualquer t. T1 e T2 sendo T1 e T2 qualquer número real. Certo? Isso. Tá? Ok. Então, que tipo de transformação eu estou fazendo no meu problema? Digamos que eu estou mapeando os meus reais aqui nos meus reais com o meu G. Tá certo? E eu escolhi um certo parâmetro T fixo, né? E estou aplicando nos meus pontos. Então, o ponto 0 vai ser mapeado no 0. É fácil ver, né? Porque se você botar aqui, o 0 sempre fica no 0, ele não sai do lugar. O 1, ele é mapeado em exponencial de t, que é um pouco maior, né? Digamos que t seja igual a 1. Vou pegar o G1 aqui. Então fica exponencial, que é 2,7 qualquer coisa, certo? O 2 é mapeado aqui, 2 vezes exponencial de t, de 1. Tá certo? E assim por diante. Então esses pontos são esticados para cá. Tá? Como que a gente pode ver isso de outra forma? Ou seja, esse cara aqui é o grupo de diffeomorfismo a um parâmetro. Tá certo? Agora, um grupo de diffeomorfismo a um parâmetro pode ser usado para definir uma família de curvas. Certo? Eu vou pegar agora. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me falam, tá? Porque isso aqui vai tocar em tudo que a gente estava discutindo antes. Então vamos lá. Eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa minha função aqui, que é suave, nas duas coordenadas, e vou fixar o x. Tá certo? Eu vou falar assim, ó, eu tenho o meu g de x0 fixo. Agora o meu x0 eu vou escolher um certo x0 e ficar nele. E pensar nesse cara como uma função de t. Tá certo? Desse ponto de vista agora, para cada valor de t, eu tenho um ponto de m. Não é? Para cada valor de t, eu tenho um ponto novo na minha variedade. Tá certo? Então, isso aqui define uma curva. Né? Então, quem é G0 push forward em DDT? É a minha curva na carta, só que minha curva já está na carta, né? Ela já está me dando pontos na carta, porque a minha carta coincide com a própria variedade. É um pouco confuso, mas é o que está acontecendo. Então isso aqui nada mais é do que dt de g de tx. Tá certo? Desculpa, x0. Isso aqui é exponencial de t. No caso da exponencial talvez não seja um bom exemplo, porque a derivada da exponencial é a própria exponencial e às vezes você não percebe que aconteceu alguma coisa. Vamos fazer assim, ó. Vou botar um alfa aqui. Tá certo? Mas você vê que tudo se mantém, tá? Aqui vai ser exponencial de alfa, e aqui vai ficar alfa exponencial de alfa. Tá certo? x0. Veja, isso aqui é uma curva na minha variedade. Eu estou andando na minha variedade agora.
Tá certo? Desculpa, é isso aqui. dx. Só para ficar. Tá certo? Então, essa aqui é a componente do meu vetor. Quanto mais eu estou distante da origem, quanto mais o tempo passa, maior essa componente fica. Porque a velocidade está aumentando, né? O negócio é exponencial. Né? Tá certo? Em tangente à curva. Isso. Em M. Vamos fazer um outro caso aqui. Deixa eu fazer um caso bidimensional, que eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos fazer essa mesma brincadeira aqui, tá certo? E vamos fazer assim, ó. Botar... Porque eu acho que o caso unidimensional fica difícil de ver o que está acontecendo. Vamos fazer assim, ó. O meu G de T e X e Y, né? Onde esses caras aqui são cartas da minha variedade, tá? E minha variedade agora é o R2, tá certo? Então, eu vou dizer que esse negócio vai ser exponencial. Então, ele leva um ponto da variedade em outro ponto da variedade, então tem que ser bidimensional. Vai ficar assim, alfa 1t, x... Deixa eu ver se é melhor. E exponencial de alfa 2ty. Tá certo? Essa transformação aqui, ela continua se comportando como um grupo de diffeomorfismo a um parâmetro? É fácil ver que sim, né? Eu posso aplicar o meu G, T1, no resultado de G, T2, de um certo x e y. Tá certo? Isso aqui vai ficar como? Vai ficar G de T1 da ação do G de T2 em x e y, mas eu já sei que esse cara aqui vai ser exponencial de alfa 1 T1 x exponencial de alfa 2 T1 y. Mas a ação desse negócio aqui é fácil. É só multiplicar esse cara aqui por exponencial de alfa 1 T2. Peraí, era 2 aqui. 2. É a mesma coisa, né? Eu pego esses argumentos aqui, tá vendo? Eu pego o argumento e multiplico por essa exponencial aqui. Então vai ficar assim, ó. Exponencial de alfa 1 T1, exponencial de alfa 2 de alfa 1 T2, x, exponencial de alfa 2 T1, exponencial de alfa 2 T2, y. Mas é fácil ver que isso aqui, essas exponenciais se combinam numa exponencial só. Então isso aqui nada mais é do que G de T1 mais T2, x e y. Tá certo? E agora como é que fica a ação desse negócio aqui na minha variedade? O que acontece com... Vocês estão acompanhando, pessoal, ou vocês estão viajando? Só para eu saber como que eu vou continuar aqui. Não, agora essa G é um grupo de transformações, é um grupo de diffeomorfismos a um parâmetro. Significa que cada valor de T fixo, ela te dá uma transformação que leva a sua variedade na sua variedade de novo. Oi? Eu estou mostrando como é que funciona essas transformações, que são esses grupos de transformação a um parâmetro, e mostrando como que eles podem estar associados a um conjunto de curvas. E como é que você pode passar de um para o outro, porque isso é o passo anterior à definição da derivada de Lie. Que ele é um grupo, certo? Ou seja, que
a composição de duas transformações é igual a uma terceira transformação do mesmo tipo. É igual provar a propriedade do espaço vetorial, mas se fechado. Isso, exatamente. É exatamente a mesma coisa. Só que num grupo você forma que o grupo, você prova que o grupo é fechado, mostrando que o produto de dois elementos do grupo está sempre dentro do grupo. Da mesma forma que no espaço vetorial você prova que a soma está sempre dentro do espaço vetorial. Exatamente. Bom, vamos pensar no alfa 1 e 2 positivos para facilitar a nossa vida, tá certo? Ou não sei. Bom, acho que vamos facilitar, né? Então, o que acontece com o ponto da origem? Ele não muda, né? Você pode ver que se eu botar x0 aqui, x igual a 0 e y igual a 0, eu sempre estou no mesmo ponto. Eu posso aplicar quanta transformação eu quiser, eu não saio da origem. Mas se eu estou aqui, neste pontinho aqui, ó, que só tem coordenada x, eu vou num outro ponto que só tem coordenada x também. Certo? Esse pontinho aqui, que é o ponto 1, ele vai aqui no exponencial de alfa 1. Né? Se eu usar o meu G1 aqui. Tá certo? O meu ponto 1 aqui, ó, ele vai aqui num ponto esticado aqui, que vai ser exponencial de alfa 2. Certo? E o meu ponto 1, ele vai nesse cara aqui. Você vê que o quadradinho todo vai ficar esticado, vai ficar exponencial de alfa 1, exponencial de alfa 2. Tá certo? Então ele está esticando o meu espaço. Então você vê, aqui a gente está associando esse esticar do espaço. Eu quero mostrar para vocês que associado ao esticar do espaço tem um conjunto de curvas, que a gente vai chamar de um fluxo, uma congruência de curvas. E é essa congruência de curvas que define a nossa derivada de Lie. Tá certo? Como é que está isso aqui? Está compreensível? Não? O senhor desenho o senhor só repetisse esse esticamento desse quadradinho. Vamos lá. Isso aqui já está provado, vou apagar, tá? A primeira coisa que eu desenhei ali foi o seguinte. Eu vou pegar o G com um parâmetro igual a 1 e aplicar no ponto 1 e 0. Quanto que isso aqui dá, pessoal? Vai dar 1 vezes exponencial de alfa 1 vezes 1, 0 vezes exponencial de alfa 2 vezes 1. Por que a gente está querendo esticar coisas dentro da nossa própria variedade? Esticar é só um exemplo, né? A gente quer transformar coisas dentro da variedade. Por quê? Tipo, no push você passa de uma variedade para outra, você está passando para uma velocidade em todo lugar. Mas por que no mesmo lugar você quer esticar a coisa? Por que não é em outro lugar? Por que é no mesmo? Pensa que essa transformação agora está representando a dinâmica temporal. Tá certo? E você agora está descrevendo um fluido. Tá certo? Então, digamos que você tem um fluido e você está numa região de um rio, e essa região do rio vai fazer, né, a dinâmica vai levar ela na direção de fluxo do rio, esses elementos de fluido, tá certo? E chega um momento que o fluido o rio aumenta, tá certo? Então, provavelmente, aquela quantidade de água que estava comprimida numa região menor vai ter uma pressão um pouco menor, ela vai agora expandir. Tá certo? Você pode pensar nisso como o quê? Imagina que você tem uma coisa assim, tá certo? Aí você tem uma quantidade de matéria passando aqui. Aí digamos que por alguma razão essa mesma quantidade de matéria está aqui agora. Porque ela foi expandindo, tá certo? E você quer saber justamente o que está acontecendo com as propriedades de temperatura, pressão, desse negócio quando ele veio daqui para cá. Tá certo? Ou seja, isso tem várias outras aplicações. Na mecânica quântica ou na mecânica clássica estatística, você quer saber justamente o seguinte. Digamos, é aquilo que eu já falei para vocês algumas vezes. Você tem uma região aqui do espaço de fase
e essa região do espaço de fase, que são as condições iniciais, fala o seguinte, com certeza minha partícula está com momento entre o P2 e P1, tá certo? E ela está entre a posição x1 e x2. E ela está aqui dentro dessa forma esquisita que eu desenhei aqui, tá certo? Só que digamos que você agora está trabalhando com um oscilador harmônico. O que vai acontecer com essa forma aqui quando o tempo passar? O oscilador harmônico a gente sabe, né? O P, né? As partículas giram nesse espaço P e X. Então, se o oscilador harmônico for com massa igual a 1 e frequência igual a 1, esse negócio aqui ele vai fluir para cá. Né? É a mesma forma, se eu fosse capaz de desenhar, ela estaria aqui agora depois de girar, entendeu? Se o oscilador harmônico tiver massa e frequência diferente, esse negócio faz uma elipse. Então esse negócio ele gira e é achatado. Essa distribuição vem para cá. Aí você sabe muito bem, depois que passou um certo tempo, a probabilidade de você encontrar sua partícula vai ser 1 aqui e 0 aqui, se ela era antes 1 aqui e 0 aqui. Ou seja, o que eu estou querendo falar para você é que transformações a um parâmetro são basicamente a ferramenta básica para se descrever dinâmica. Porque a dinâmica é uma transformação a um parâmetro, onde o parâmetro é o tempo. Mas se a minha variedade está aumentando, eu não vou destruir o meu Atlas? Não. Não? Contanto que ela seja diffeomórfica, que a transformação seja diffeomórfica, não. Porque o universo não destrói o átomo. Ou seja, a gente continua descrevendo o universo com uma variedade, mesmo que a gente saiba que o universo está em expansão. Mesmo o universo finito pode expandir. É porque parece que eu tenho que criar um Atlas, na minha cabeça eu pensei que eu tinha que criar um Atlas para cada... Tem. Você pode fazer. Isso é o que a gente chama de decomposição 3+1. Você pega o universo como um todo, ele é uma coisa de 4 dimensões. Mas na hora que você vai separar espaço e tempo, você está separando, digamos, uma variedade, que é a folha espacial, seguida de outra variedade que é folha espacial, outra variedade que é folha espacial, outra variedade que é folha espacial, né? E você está fazendo um atlas para cada uma delas. Nem toda variedade pode ser fatiada dessa forma, mas a gente supõe que o nosso universo pode. Tá certo? Então, se você sabe qual é o fluxo das coisas do seu universo, você sabe calcular o arraste de Lie de qualquer coisa. Porque pode ser bem mais complicado que isso. Pode ser o seguinte, pode ser que eu esteja carregando para cá não a posição das partículas. Eu posso querer carregar o campo vetorial, eu posso querer carregar uma quatroforma, ou seja, uma maneira de medir volume. Eu quero saber como que uma maneira de medir volume muda quando essa coisa é arrastada pelas partículas. Tá certo? Professor, a gente escreveu essa GX, T e Y. Depois a T de x, T e x e y, que são os pontos da variedade. Não, é só para separar que isso aqui é o parâmetro da transformação, botar um ponto e vírgula aqui, tá? Isso aqui é o parâmetro da transformação e esse aqui é um ponto da variedade. Eu estou dizendo só como que ela leva um ponto da variedade em outro ponto da variedade, só isso. Sabe que depois a gente achou um G de T1 mais T2, X e Y? Uhum. O que ele é diferente desse daqui? É a mesma coisa. Eles são iguais. São iguais assim, é o mesmo mapa calculado com argumentos diferentes. A mesma coisa eu falo assim, ó, f de x é igual a x quadrado. Aí eu falo, mas f de a mais b é igual a mais b ao quadrado. Qual a diferença entre os dois? É a mesma função, só que eu estou calculando numa que eu estou supondo que está sendo calculado num ponto x e no outro eu estou supondo que está sendo calculado na soma de dois números inteiros, de dois números quaisquer. E sabendo que eu tenho essas possibilidades de ser um X e um A mais B, Pode ser qualquer número real, ou pior, pode ser qualquer maneira de representar um número real. Pode representar um número real como uma soma do infinito de uma série. e eu escolho o que for mais fácil? Ou eu Vocês- não tenho
A escolha depende do que você quer mostrar. Eu queria mostrar, quando eu escrevi aquela expressão aqui, é que se eu aplico GT1 bola GT2, isso aqui é GT1 mais T2, é o que eu queria mostrar. Se eu componho a ação do diffeomorfismo com ela mesma, eu encontro um novo diffeomorfismo com esse novo parâmetro. Tudo bem? Tá melhor? Ou tá igual? Ou gente... Mas isso que eu achei tão simples. Esse exemplo, ele é tão simples, eu estou simplesmente definindo uma maneira de mapear o R2 em R2. Não, tudo bem, mas assim... Já assistiram um filme totalmente fantasioso? No começo do filme, o que acontece? Se o filme for bem escrito, o roteiro estabelece elementos que dão as regras do jogo. E depois você vê lá o peixe falante ou o boneco de madeira e você não está ligando. Mas como assim o boneco de madeira está falando? Uma vez que foi estabelecido a regra do jogo, se o roteiro é bem escrito, ele simplesmente joga com a regra. É a mesma coisa aqui. Mas por que o filme é tão mais simples aí? Tem alguma coisa complexo aí? Tem algum filme da Disney, né, que explica esse negócio? Não, acho que não. Por que é mais difícil? Acho que porque, de certa forma, a maneira que vocês encaram isso é bem diferente do quando vocês vão ver um filme. Vocês não estão esperando serem entretidos por isso aqui. Vocês estão preocupados em buscar aquilo que vocês precisam saber quando terminar a aula, entendeu? O que é uma coisa ruim, porque não deveria ser, né? Deveria ser vocês entrarem no jogo e aprenderem por ter entrado no jogo, e não porque vocês estão preocupados em, né, numa coisa prática. Passar na matéria e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa ruim, na verdade. Atrapalha bastante. Mas é só um jogo, né? Eu preciso mostrar algumas coisas fora do contexto, porque imagina, como eu falo, de vez em quando eu falo para vocês do contexto onde essas coisas se aplicam. Só que geralmente envolve um monte de outras coisas. Então, para eu explicar, para eu fazer aplicações dessas ferramentas em contextos realistas, a gente vai passar um curso inteiro só para chegar numa dessas coisas, entendeu? A gente nunca ia entender a estrutura por trás. E eu estou tentando mostrar a estrutura em toy model, né, em modelos simplificados. Mas se você for pegar a astrofísica, o pessoal começa com o modelo assim, a estrela é uma esfera, entendeu? É assim, a gente faz as coisas, entende mais ou menos a dinâmica, aquilo ali, como que dá para descrever ou como não dá, que tipo de consequência você tem. Aí você compara com a realidade, você vê que o seu modelo está ruim, aí você descobre, não, o meu modelo está ruim porque na verdade é bem uma esfera, mas tem flutuações em torno da esfera. Aí você bota perturbações e vê se resolve. Ah, não resolveu. Então talvez elipses, né, elipsoides mais perturbações. Ah, funcionou, porque descreveu com 5 casas de precisão esses casos aqui. E aí você vai né, apurando. Mas as coisas geralmente começam com um toy model, né, com um modelo de brinquedo muito simples. Né? Depois a gente vai complicando. Geralmente as coisas mais antigas a gente já teve tempo de entender bem todos os efeitos e todas as extensões e complicações. Mas é só isso, pessoal. Estou só esticando os quadradinhos aqui com aquele G. E eu estou mostrando... Porque o importante é mostrar justamente que você arrasta esses quadradinhos e esse arrasto de quadradinhos vai estar ligado justamente a umas curvas aqui. Ó. Tá vendo? Esse cara está andando daqui para cá. Tá vendo? Ele andou daqui para cá. E esse cara andou daqui, né? Esse cara andou daqui para cá, esse cara andou daqui para cá, certo? De forma que no fim eu tenho um novo quadrado aqui. Então você tem que pensar que você pode imaginar que a ação do diffeomorfismo no quadrado, ela pode também ser entendida como esse monte de linhas, essas várias linhas que vão ligando aqui aos pontos antigos aos pontos novos. Tá certo? E por que esses pontos aqui, por que essas linhas são importantes? Porque essas linhas podem ser vistas como um campo vetorial. Eu posso ver isso como um campo vetorial. Aí a gente vai descobrir justamente que aquele negócio que a gente viu na aula passada, que é o comutador de V com U,
ele está justamente associado a você pegar um vetor, né? Tá vendo esse campo vetorial aqui? Digamos que aqui seja o campo vetorial U, Mi. Esse que está levando, esse que está definindo as tangentes dessas linhas que estão levando esses pontos daqui para cá. Esse é um campo vetorial U, tá certo? Agora, digamos que eu faço o push forward de um vetor V que está aqui para cá. Eu posso arrastar com push forward, né? Porque isso aqui me dá um diffeomorfismo dessa linha para cá. Então eu posso fazer um push forward aqui. Mas você vê que é o push forward que está associado a esse campo. Quando eu faço isso tudo pequenininho, isso é justamente o que a gente vai chamar de derivada, eu posso ter errado o sinal aqui, mas vai ser a derivada de Lie do campo V na direção do campo U. É como que um campo se arrasta em relação ao outro. Então aquela expressão que a gente chegou sem justificativa nenhuma, a gente simplesmente foi cozinhando o negócio até encontrar uma combinação de duas derivações que fosse também uma derivação, está associada a esse efeito geométrico complicado que é arrastar campos vetoriais ao longo de outros campos vetoriais. Tá certo? Mas para isso eu preciso primeiro mostrar a ação do grupo de diffeomorfismo a um parâmetro, mostrar que associado a ela eu tenho um campo vetorial, tá certo? Para aí mostrar que existe uma relação entre esse campo vetorial e o arraste e o push forward de um outro campo vetorial. Pode falar. Se eu não faço esse arraste, então eu não tenho campo vetorial? Se eu não faço o arraste. Não, você tem o U, você tem sempre, que é esse que a gente vai definir a partir do G. Esse eu tenho. Mas um diffeomorfismo também me dá um push forward. Tá certo? Eu quero mostrar que o push forward associado a esse diffeomorfismo é dado pelo comutador do campo que define o push forward com o campo que eu tinha. O campo que eu quero arrastar. Tá melhor? Tá pior? Como é que tá? Eu demorei bastante tempo para entender isso aqui. Então, assim, não que eu tenha que ser uma régua de comparação para vocês, mas eu sei que vai ser difícil para vocês entenderem isso aqui. Mas se atenham aos exemplos. Se vocês conseguirem entender esse exemplo aqui, tudo que eu estou falando no contexto do exemplo é bom por enquanto. Porque na hora que vocês estiverem um pouco mais maduros, vocês vão ver que esses exemplos vão ser usados por vocês para vocês entenderem as coisas mais complicadas. Certo? Agora eu nem sei onde é que eu estava. Bom, ok. Caramba. Que horas tem essa aula mesmo? Oi? 40, né? Nossa, a gente tem 2 minutos. A gente vai ter que deixar para terminar na próxima aula. Tá, mas deixa eu só falar mais nesses 2 minutos aqui o que está faltando. Então, agora que eu sei isso aqui, significa que eu posso pegar um ponto inicial qualquer, né, fixar ele, que é o meu x0, y0, tá certo? E pensar nisso aqui como o quê? Uma curva. Tá certo? Essas curvas aqui são essas aqui, ó. Digamos que eu peguei um certo x0, y0, que é esse aqui, e minha curva é essa aqui, ó. Tá certo? Como é que essa curva vai se dar? Ela é assim, ó. x0 exponencial de alfa 1t, x é y0 exponencial de alfa 2t. Tá certo? Digamos que o meu x0 seja esse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o ponto x0, y0, né? E ele vai ser mapeado nesse ponto aqui, que é o ponto x0 exponencial. Esse é o 1, né? Vai ficar assim, alfa 1, y0 exponencial de alfa 2. Então, tá vendo? Esse ponto foi nesse ponto. Tá certo? E a gente já viu, né, que o nosso G0 y0, o push forward de DDT,
vai ser derivada desse negócio aqui. Então vai ser assim, x0 alfa 1 exponencial de alfa 1t del x mais y0 alfa 2, porque é a derivada em relação ao t, né? Exponencial de alfa 2t del y. Essas são as tangentes. Certo? E é isso aí. Então, esse aqui é um campo vetorial que a gente encontrou. E eu vou mostrar como que esse um campo vetorial arrasta o outro campo vetorial. Né? Mas tem um detalhe importante aqui, mas eu vou falar na próxima aula.